Yuji Itadori comeu um dedo e tudo desabou. Mas antes disso você já sabia que algo estava errado, certo? Olha só, maldições não aparecem porque sim. Não surgem do nada numa noite qualquer. Elas crescem enquanto a gente dorme, enquanto ignora, enquanto finge que não vê. Todo episódio de Jujutsu Kaisen que você assistiu é na verdade um aviso. O anime não está sendo sombrio com você. Ele está mostrando um espelho. E esse espelho é muito mais assustador do que qualquer maldição que surge na tela. Por que as maldições do anime? Elas moram em nós. Será que o problema é realmente a série? Ou será que você nunca parou para pensar no que ela está tentando te dizer? A maioria pensa que Jujutsu Kaisen é só um shonen com poderes legais e lutas épicas, sabe? Yuji fica forte, enfrenta inimigos, salva o dia. Mas se você realmente prestou atenção, viu que tem algo muito mais profundo rolando nos bastidores. O anime não está falando sobre maldições mágicas que caem do céu. Está falando sobre como a gente cria essas maldições todo dia através do medo, da omissão, da violência que a gente normaliza. É tipo aquele segredo que ninguém quer dizer em voz alta, mas todo mundo sente que existe. Vamos começar pelo óbvio. Yuji comeu um dedo de uma maldição e virou um recipiente humano. Parece aleatório, certo? Mas não é. Aquele dedo existia porque alguém, em algum lugar, tinha tanto medo, tanta raiva, tanto desespero acumulado que isso virou uma coisa real. As maldições em Jujutsu Kaisen nascem do medo. Não do nada, não de magia aleatória. Elas crescem quando as pessoas sofrem e ninguém faz nada a respeito. Sukuna existe porque houve séculos de violência e trauma condensados em uma entidade. Junpei morre porque uma mãe negligente cria ódio ao seu redor. Maito manipula pessoas porque o mundo deixa a gente sofrer sem ajuda. É tipo um ciclo. Medo gera maldição. Maldição causa mais medo, que gera mais maldições. E a gente tá dentro disso o tempo todo. Pensa comigo. Você tem medo de algo todo dia. Pode ser de fracassar no trabalho, de perder uma pessoa importante, de não ser bom o suficiente. Aquele medo que você carrega, que você tenta ignorar, ele não desaparece só porque você fingiu que não existe. Jujutsu Kaisen tá dizendo que esse medo vira algo muito pior se a gente deixar ele crescer sozinho. É como uma ferida que você não cuida. No começo é pequena, mas depois infecciona e vira um monstro. O anime mostra personagens inteiros sendo consumidos pelo próprio trauma. Jeje Akutami, o criador, não está inventando uma regra aleatória. Está refletindo como a gente funciona de verdade. E aí tá a sacada. Maldições fortes surgem de negligência em larga escala. Quanto mais gente ignora o sofrimento ao seu redor, quanto mais a sociedade falha em proteger as pessoas vulneráveis, mais poderosas essas entidades ficam. Yuji sofre porque a escola que ele frequenta é indiferente. Sukuna é praticamente indestrutível, porque séculos de violência o criaram. O anime não está exagerando, está sendo literal. Cada maldição é um grito de alguém que foi abandonado, que pediu ajuda e ninguém escutou. E a gente assiste tudo isso acontecendo na série e continua vivendo como se isso não fosse um aviso direto para nós. Me conta nos comentários. Você veio pelo short? Porque se você chegou aqui, é porque essa mensagem ressoou em você de um jeito que não esperava. Agora vem a parte que dói de verdade. A Associação de Jujutsu conhece as maldições há séculos. Eles sabem exatamente como elas nascem, como crescem, o que as alimenta. Mas a sociedade escolhe não falar disso com ninguém. Por quê? Porque admitir que as maldições existem significa admitir que eles falharam em proteger as pessoas. Significa reconhecer que há sofrimento demais, medo demais, trauma demais e que ninguém está fazendo nada a respeito. É muito mais fácil esconder o problema embaixo do tapete e fingir que está tudo bem. A gente faz a mesma coisa o tempo inteiro na vida real. Você já viu alguém sofrendo e virou a cara? Já ignorou um amigo que estava claramente mal porque era incômodo demais lidar com isso? É exatamente isso que Jujutsu Kaisen está mostrando. Pensa nos personagens. Yuji é literalmente um menino sofrendo todos os dias, sendo consumido de dentro para fora por um demônio. E qual é a resposta da sociedade? Você precisa ser útil ou a gente te mata? Junpei pede ajuda implicitamente a episódios inteiros, e ninguém vê porque estão todos ocupados demais. Megumi carrega trauma desde criança e ninguém questiona isso.
O anime mostra personagem após personagem sendo destruído por omissão e a associação continua operando como se fosse normal. A sociedade de Jujutsus não é incompetente, ela é cúmplice. Ela sabe do problema e escolhe ignorar. E essa é a parte mais sombria de todas, porque é exatamente como funciona no mundo real também. A verdade que Gege Akutami está gritando é simples. O anime não é sombrio. Nós criamos as maldições através da negligência. Nós as alimentamos ignorando o sofrimento. Nós as deixamos crescer porque é mais fácil fingir que não existem. O anime não está inventando drama. Tá refletindo a gente. E é por isso que dói tanto assistir. Porque no fundo, a gente sabe que Yuji, Junpei e Megumi somos nós. A gente tá assistindo o nosso próprio fracasso em tela. Então quando você voltar e assistir Jujutsu Kaisen agora, você vai ver diferente. Não é um anime sobre um garoto lutando contra monstros. É um anime sobre como a gente cria monstros todo dia através do medo e da omissão. E a parte mais assustadora: você não precisa comer um dedo maldito para fazer parte disso. Você já tá. A próxima pergunta é: o que você vai fazer com esse mento? Porque Jujutsu Kaisen não termina quando os créditos rolam.